opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você participa, você interage. Estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, YouTube da TV Brasil Central. Enfim, o nosso programa tá bombando, a gente precisa muito que você dê o joinha, o famoso like. Nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. O programa de hoje, com muitos assuntos, a gente vai falar da guerra, evidentemente, mais uma vez, que é notícia no mundo inteiro, e os desdobramentos que existem no Brasil. Por exemplo, PT coloca no mesmo balaio o Hamas e Israel. Tá certo? Tá errado? Qual a sua opinião? Você participa também por meio do nosso WhatsApp 6299-311-5327. Vamos acompanhar os destaques do programa de hoje. Partido dos Trabalhadores aprova a resolução condenando os ataques do Hamas e acusando Israel de genocídio. Assunto da nossa pergunta do dia. General americana cita o Brasil e diz que China, Rússia, Irã e Hezbollah têm intenções malignas na América Latina. And again, it's very concerning because I think that the region is with the insecurity and instability. Você vai ver também, MST faz manifestações em várias cidades brasileiras. Eles reclamam da falta de atenção do governo federal às necessidades da população sem terra. E ainda, o presidente do Senado pauta debate sobre ações que limitam os poderes dos ministros do STF. Decisão é resposta às críticas de Gilmar Mendes. As reformas precisam ser pensadas em termos globais. Talvez a gente possa discutir sistema de governo, a gente possa discutir as famosas emendas parlamentares. Podemos discutir uma série de questões. No TBC Debate, brigam as ideias e não as pessoas. Comigo sempre, gigantes debatedores, Oséias Varão, advogado e ex-vereador. Tudo bem, Oséias? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Quero cumprimentar aqui o Cleito, cumprimentar também os nossos telespectadores, internautas, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na TBC e estou à sua disposição, Rafael. Hoje é o PL contra o PT, é isso? Quase sempre assim, né? Sem dúvida alguma. Esquerda versus direita. É isso aí. O Cleiton da Silva é presidente do PT de Hidrolândia. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Oséias. Boa tarde, os presentes. E boa tarde a você que está aí na tela. Nós esperamos fazer um bom debate, sempre pensando no bem da humanidade. Esse é o resultado de um bom debate. E será que o PT está pensando no bem da humanidade? Porque o diretório aprovou ontem uma resolução que equipara ataques do Hamas à reação do Estado de Israel. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução em que diz condenar a violência contra civis dos dois lados da guerra entre Hamas e Israel. E ainda acusou Israel de cometer genocídio contra a população de Gaza. O partido apoiou a iniciativa do governo brasileiro por um cessar-fogo e alertou contra uma escalada do conflito. A declaração da executiva veio após críticas sobre a posição do governo sobre a guerra, que não considera o Hamas um grupo terrorista. O Brasil segue a orientação da ONU e só classifica uma organização como terrorista se ela for listada assim pelo órgão internacional. Em nota, o PT disse que apoia desde os anos de 1980 uma luta do povo palestino pela soberania nacional, bem como a resolução da ONU pela constituição de dois estados nacionais, o da Palestina e o de Israel. A resolução ainda frisa que o partido, historicamente, mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, garantindo o direito à autodeterminação,
soberania, autonomia e condições de desenvolvimento com economia viável para a Palestina, buscando assim a convivência entre os dois povos. Diante dessas declarações, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. PT acerta ao colocar Hamas e Israel no mesmo balaio? Pergunta da Andressa Calassi na nossa pergunta do dia. Oséias Varão, você acompanhou a resolução do PT? O PT acerta na sua visão ou não? Na verdade, Rafael, o PT está cometendo uma atrocidade. E eles fazem isso porque estão apegados a uma narrativa que eles defenderam desde a sua fundação, ao longo das últimas décadas, né? Que é profundamente alinhada com o Hamas. Então, é preciso deixar bem claro para o nosso telespectador que você não pode, em hipótese nenhuma, comparar a maneira com a qual Israel tem atuado neste conflito desde o começo, né, ali em 1947, 48, 49, e a maneira com que o Hamas tem atuado. É preciso deixar isso bem claro. O Hamas, apesar do PT, do Lula, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se recusar a fazer isso, está muito claro diante dos nossos olhos que se trata de um grupo terrorista. Você já parou para pensar por qual razão o PT, o Lula e a Gleisi Hoffmann se recusam terminantemente a usar a expressão terrorista para se referir ao Hamas? Basta você lembrar que o PT, ele relativiza essas questões quando apoia ditaduras cubana, ditadura Venezuela, ditadura da Nicarágua, ele apoia essas ditaduras. Não existe um efetivo compromisso, apesar do discurso, não existe um efetivo compromisso do PT com a democracia. Desde que seja uma ditadura de esquerda, de viés socialista, está tudo bem. E da mesma forma em relação ao terrorismo. Olha só que interessante, Rafael, quantas vezes nós vimos na recente situação envolvendo a depredação da Praça dos Três Poderes, nós vimos estes mesmos políticos que hoje se recusam a referir o Hamas como terrorista, se dirigindo àquelas pessoas que participaram da depredação como terroristas. Ou seja, eles não têm nenhum tipo de compromisso com coerência, com verdade, com a realidade. O que eles querem é manter a sua linha de proteção do Hamas, que acontece desde a década de 80, como eles bem dizem aí, né? Então estão relativizando. Você, por acaso, alguém que está me assistindo, viu algum representante da esquerda se manifestando com profunda indignação acerca das ações do Hamas, que degolaram crianças, colocaram fogo, estupraram mulheres, mataram velhos, idosos? Alguém viu um único representante do PT indignado, revoltado com isso? Não. Eles citam que não aprovam e tal de passagem e aí vão atacar Israel. Chamam Israel de genocida, né? Então vamos deixar bem claro, eu pessoalmente não imaginei, Rafael, que o PT, que a esquerda, ou eu não vou dizer toda a esquerda, boa parte da esquerda brasileira pudesse chegar tão fundo no poço como eles estão chegando nessa situação. Professor Cleiton, o PT acertou nessa resolução, na sua opinião, nesse texto? Ou seja, colocam o Hamas e Israel na mesma condição, no mesmo balaio? O PT, Oséias, e você que nos acompanha, Rafael, obrigado pela pergunta. O PT sempre teve tradição de respeito aos povos, de respeito ao território, de respeito à tradição, à autonomia, à religião. O PT sempre foi um partido pacífico, um partido da paz. Então o PT, diante dessa calamidade que assombra o mundo, porque a gente não sabe quando vai parar essa guerra, porque ela está começando, ela pode ter proporções maiores, envolver outras nações. Mas o PT está do lado daqueles que sofrem. Sofria o povo palestino, atacado por Israel. Então o PT tinha a defesa do povo palestino. E não era contra Israel, apenas pedia a libertação, pedia a autonomia do povo palestino. Isso é ser sensato, é defender os que mais precisam. Inclusive, o Papa Francisco teve uma fala essa semana que ele disse que a igreja tem que estar ao lado daqueles que sofrem. Diferente da direita brasileira.
A extrema-direita brasileira já assumiu um lado e já está em campanha, pensando em 2024, eleições municipais. Então, nesse sentido, nesse discurso que não tem compromisso com a verdade, com os fatos históricos e solidariedade com os que sofrem, a extrema-direita já tomou um partido, né, Oséias? A extrema-direita já tomou o lado de Israel, que nesse momento, segundo a resolução do PT, está cometendo atos condenáveis por muitos países, inclusive pela ONU, né? Soltando bombas, cometendo ataques violentos contra a faixa de Gaza, Professor, contra civis. Isso é lamentável. Fosse o senhor primeiro-ministro de Israel, diante dos atos terroristas que aconteceram naquela festa rave, em que crianças foram decapitadas, pessoas foram mortas, crianças enjauladas. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua posição? O que o senhor faria na condição de primeiro-ministro de Israel? Primeiro-ministro de Israel hoje, Rafael, o Benjamin Netanyahu, ele está com 80% de desaprovação. Tá, não, mas o que o senhor faria? A pergunta é muito clara e muito objetiva. Objetiva. Está com 80% porque 56% atribui a essa guerra, esse momento agora, culpa do primeiro-ministro. Ou seja, o que ele fez? Ele foi invadindo, ocupando aldeias, ocupando o espaço palestino, ele foi criando esse clima. E houve esse atentado, né, do Hamas, foi um atentado cruel, foi um atentado covarde, porque indiscriminadamente ele atingiu civis. E agora o que deveria fazer? Respeitar os corredores humanitários. Era o mínimo que o Netanyahu deveria fazer agora. Respeitar resoluções da ONU, abrir as suas fronteiras, abrir os muros da faixa de Gaza, deixar essas pessoas seguirem seu caminho para depois eles fazerem a captura dos terroristas. Nesse caso aí já está sendo classificado como um ato terrorista. Agora, o senhor acha que foi ato terrorista? Indiscriminadamente, lançar fósforo branco, onde queimam crianças, lançar bombas em hospitais, em escolas, cortar água, cortar eletricidade, cortar internet, não deixar que a ONU, a Cruz Vermelha faça seu trabalho de resgate às pessoas que estão lá doentes, as pessoas que foram atingidas por bombas, por gases, é uma covardia sem tamanho. Então o PT acerta quando diz que esses atos são atos genocídios contra uma população palestina. Ok, o senhor foi objetivo na sua resposta. Eu queria te fazer uma rapidinho, porque eu tenho que passar a bola também para o Oséias Varão. O Hamas é um grupo terrorista? Eu penso que de agora em diante, eu penso que pelo que vem ocorrendo, provavelmente ele vai ser declarado um grupo terrorista. Até o momento... Antes não era, então? Até o momento a ONU não era, inclusive o Hamas era um grupo religioso, filantrópico e militar. E partido político. Conseguiu, em 2008, 76 cadeiras na Palestina. Ou seja, ele participava da vida política, econômica, cultural daquele país. Professor Cleiton. Só que agora, no momento, com essa onda, com essas violências que vem acirrando entre o povo, entre o governo, não posso nem dizer povo de Israel. O povo de Israel quer paz, mas às vezes o governo, quando é de extrema direita, ele não faz cálculos daquilo que pode ser muito ruim para o seu país. Até para passar para Oséias, mas a população toda de Israel hoje, que inclusive critica, né, os posicionamentos do primeiro-ministro, apoia uma reação por parte do Estado de Israel ou não, Oséias? Rafael, vamos lá. O Cleiton, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas questões que ele levantou aí. Em primeiro lugar, ele disse que o PT e ele também apoiam a existência de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, não é isso? Se você defende isso, Cleiton, e o PT, vocês tinham que estar em parceria com Israel, porque é isto que Israel defende. Sempre, desde 1947, Israel defende a implantação de dois estados, Estado de Israel e Estado palestino. Quem se recusa a admitir a existência do Estado de Israel é o Hamas, e isso registrado no seu estatuto.
publicado na década de 80. É muito contraditório esta afirmação de vocês. Outra questão em relação aos corredores humanitários. Eles ficam inventando uma narrativa como se Israel fosse contra corredores humanitários. Não é Israel que está controlando o território da faixa de Gaza, não é. Quem controla a faixa de Gaza hoje é o grupo terrorista Hamas, que não permite, não está concordando que o povo seja retirado da área de conflito. Eles querem continuar usando mulheres, crianças e civis como escudo. Eu vi um relatório, inclusive, eu vi um áudio de um palestino que mora na faixa de Gaza, e foi amplamente divulgado na imprensa, em que ele diz que quando eles vão sair de casa para fugir através dos corredores humanitários, os representantes do Hamas arrancam deles a identidade e arrancam deles os carros, não permitem a chave do carro. Portanto, quem está submetendo o seu povo à morte é o Hamas. É preciso que isso seja dito, que seja repetido. Então, nada disso que o senhor relatou expressa a realidade, né? E Israel, eu tenho acompanhado essa questão muito de perto, Rafael. A postura de Israel é sempre de tentar salvar o máximo de civis possível. O que acontece? Olha que absurdo que o Hamas faz. O Hamas, professor Cleiton, a fim de usar crianças e civis como escudo, eu vi vídeos, o senhor deve ter visto também, as bombas são lançadas contra Israel ao lado de creches, ao lado de hospitais. Os senhores estão apoiando isso, os senhores estão defendendo isso, os senhores não renegam isso, os senhores não criticam isso. Olha a situação de Israel, olha o que eles fazem com Israel, Rafael. Israel, só num dia, mais de 2.000 foguetes lançados contra Israel e colocados ao lado de creches e de hospitais. Aí, quando Israel ataca, é acusada de matar crianças, é acusada de atingir hospitais. Eu fiquei sabendo que tem um caso lá que eles construíram no subterrâneo do hospital o esconderijo deles. Isso, para mim, é o cúmulo do desprezo com seus próprios cidadãos, né? Eu vi uma fala de uma ex-primeira-ministra de Israel, onde ela diz o seguinte: olha, sabe quando é que nós vamos alcançar a paz? É quando os representantes do Hamas tiverem mais amor pelos seus filhos do que ódio pelos judeus. Então, na minha visão, é incomparável. Eu acho, assim, algo extremamente absurdo o que o PT está fazendo, né? Se posicionando na defesa de um grupo terrorista que degola e coloca fogo em crianças. Eu nunca, sendo bem franco, eu nunca imaginei que o PT pudesse chegar a esse ponto. Vamos lá então, tem mais uma notícia aqui para a gente continuar o debate. O Hamas divulgou ontem um vídeo com uma das reféns com cidadania israelense e francesa. O jornal Times of Israel informou que a jovem é Mia Shen, de 21 anos, e foi sequestrada durante a festa Rave Universo Paralelo, realizada dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas atacou o sul de Israel. Nas imagens, a jovem aparece com o braço direito engessado e pede para voltar para casa. Mia diz ainda que foi operada e que está recebendo cuidados e remédios. O jornal The New York Times analisou o material e informou que parte das imagens foi gravada há pelo menos 6 dias. Segundo informações do governo israelense, 260 pessoas morreram nos bombardeios na festa Rave e 199 sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Professor Cleiton, essas imagens deixam o senhor sensibilizado? O PT não deveria primeiro dizer que quem começou tudo isso foi o Hamas e já cravar que o Hamas é um grupo terrorista da pior espécie? O PT hoje, Rafael, com a soberania popular, com a beleza do voto do povo brasileiro, elegeu o presidente Lula. Então o PT hoje tem na direção do país o maior dos estadistas hoje do planeta. Presidente Lula, presidente da maior nação da América Latina, presidente do Mercosul, presidente do G20, hoje ocupa na ONU algo tão especial. Também colocou a presidenta Dilma no BRICS. Então o PT, o presidente Lula, tem que ser prudente,
tem que tomar lado daqueles que sofrem. Eu fico lamentando aqui, pensando, porque tem muitas informações, inclusive da BBC, de fontes de Israel, da Palestina, e eu vi muita imaginação do nosso companheiro aqui, o Oséias. Por isso que eu digo, a extrema-direita está em campanha, porque o PT é solidário a todos. O presidente Lula não tem medido os esforços na ONU, repatriando brasileiros, ajudando, palavras de consolo, palavras de conciliação, palavras de paz, e de repente está o Oséias numa questão frenética para dizer que a direita é mais importante do que a esquerda, tentando convencer você que está em casa, que acompanha as notícias a todo momento, querendo culpar o PT por uma briga lá fora, onde o PT, todo momento, se manifesta a favor da paz, de comida, de cessar fogo para aquelas pessoas que estão lá. Então é lamentável esse tipo de fala, querendo imputar ao PT crimes que estão acontecendo lá. É lamentável sim sequestro, é lamentável tortura, é lamentável bombas, tudo isso é lamentável. Agora, de que lado que estamos? Temos que estar do lado da paz. Dizer que foi o Hamas que começou tudo isso, olha, se você olhar, se você fizer uma pesquisa agora, de 2006, agora até de 2008 a 2023, morreram 160 mil civis palestinos. 160 mil. Em contrapartida, morreram 6.600 civis de Israel. Quem ampliou o seu estado, quem ampliou o seu território foi Israel. Ou seja, nós respeitamos o povo judeu, que sofreu muito, Oséias, com o genocídio feito por Hitler. O nazismo na Alemanha matou 6 milhões de judeus. E aí criaram em 1948 esse Estado de Israel. E lá agora vem esse conflito. Qual que é a nossa posição? Defesa do povo judeu, não ao nazismo. Inclusive, nós vemos hoje que a extrema-direita ama o nazismo. Né? O indicado pelo seu Jair Bolsonaro para a PRF, ele tinha no seu celular várias imagens do Hitler, que é um nazista, e do Mussolini, que era um ditador italiano. Cleiton, me permita. Ter lado é lado Cleiton, dos que sofrem. Nesse momento construir a paz. Finalizando, Oséias. Então, assumir esse lado dos judeus e apoiar nazistas, Oséias, é contraditório, assim como o bolsonarismo é contraditório. Na verdade, nós repudiamos o nazismo, vamos deixar isso bem claro, essa acusação sua é absurda, completamente infundada, nós temos asco do nazismo, nojo do nazismo, vamos deixar isso bem claro. Agora, eu estou com dificuldade de entender qual é o seu raciocínio, porque você defende o Hamas, apoia o Hamas. Não defendo o Hamas. Não? Não. Então, por qual razão você não chama e se recusa a chamar o Hamas de grupo terrorista, como o seu partido faz? Essa é a primeira pergunta. Responsabilidade. Essa é a primeira pergunta. Responsabilidade. Essa é a primeira pergunta, certo? Mas eu quero retomar uma questão. O senhor ainda tem dúvida se é terrorista ou não? O senhor não respondeu a pergunta. Por qual razão vocês não repudiam? Você disse que defende a implantação de 2 estados. Por qual razão vocês não repudiam o Hamas, considerando que o Hamas não admite a hipótese da existência do Estado de Israel, que se contrapõe ao que você está defendendo? Eu preciso que o senhor responda isso. Na resolução do PT, no 4º parágrafo, as pessoas podem fazer a pesquisa. O senhor não vai responder minha pergunta? O PT condena, atos cometidos tanto pelo Hamas como pelo Estado de Israel. Você coloca no mesmo balaio, então. Não tem diferença nenhuma. Assassinatos e sequestros de civis. Nós temos que abominar isso. É isso que nós temos que abominar. Pois é, agora, mas o Hamas... eu quero saber se o senhor abomina o Hamas, que é um grupo que não admite a existência do Estado de Israel, e é exatamente este o ponto que tem dificultado a implantação do Estado palestino. É um grupo, é apenas um grupo. Um grupo pode dizer uma coisa, mas os palestinos querem viver em harmonia. É quem governa a faixa de Gaza hoje por meio de um regime autoritário, ditatorial, não é um grupo. Eu devolvo a pergunta para você, qual que é a solução para a sociedade, para a ONU, para as nações do planeta criarem, garantir a autonomia dos povos, soberania de 2 estados, palestinos e o Estado de Israel? Qual que seria
a sua sugestão, qual que seria a sua proposição? Porque Agradeço, pegar um senhor. fato, Agradeço pegar um o senhor pela fato do pergunta. Oriente Médio e trazer para uma disputa política eleitoreira, pensando nas eleições de 2024, Professor Cleito. é lamentável. Professor Cleito, vamos lá. O senhor, Qual que é a sua proposta? Eu vou fazer. O senhor está querendo dizer, então, que eu não posso criticar Pode. as escolhas que o PT tem feito, as decisões que ele tem tomado, as diretrizes que ele tem adotado acerca do conflito que está acontecendo nesse momento, porque eu estaria, assim, antecipando as eleições? Isso não é correto. Nós estamos num ambiente democrático e durante todo o tempo, não é só durante a campanha, as partes envolvidas na disputa política podem opinar e não podem ser acusadas de estarem antecipando o processo eleitoral por isso. O senhor, inclusive, a todo momento está nos criticando. Eu não estou criticando o senhor porque o senhor está me criticando. Eu não estou dizendo que o senhor está antecipando o processo eleitoral por causa disso. Vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar o debate aberto. Vamos parar com isso. Com esse negócio de querer restringir o debate e querer adjetivar o outro como se estivesse antecipando a eleição. Não é isso. Eu estou fazendo uma crítica que entendo justa, correta, na minha perspectiva, ao PT. E por causa da posição que o PT tem adotado, independente de eleição. Se não existisse eleição no mundo, no planeta Terra, se nós vivêssemos numa ditadura e não houvesse eleição, eu continuaria criticando o PT. Em relação à pergunta que o senhor me fez, que eu acho muito justa, agradeço o senhor, inclusive, pela pergunta, nós temos que entender o seguinte, gente. Hoje, o que impede a paz entre Israel e Palestina é um grupo de radicais da Palestina, comandados pelo Hamas, que em seu estatuto não admite, condena qualquer hipótese da existência do Estado de Israel. Em que condição você fará uma composição com um grupo como esse governando a faixa de Gaza? Em hipótese nenhuma. Portanto, só existe uma maneira de alcançar a paz. É eliminando quem não a aceita. É eliminando quem não quer construir a paz, quem não admite a existência do outro. Quando nós eliminarmos, eu me refiro, obviamente, aos que estão participando da guerra, o exército de Israel, quando eles eliminarem esse grupo terrorista, surgirá ali o povo palestino que quer paz. O que eles têm feito, inclusive, é subjugar os palestinos da faixa de Gaza. Há quanto tempo não tem eleição? O senhor sabe que o Hamas, quando ganhou a eleição em 2006 e em 2007, matou os seus opositores. O senhor tem ciência disso. E, portanto, os palestinos que moram na faixa de Gaza hoje vivem como escravos desse grupo terrorista, por meio de um regime autoritário. Portanto, o que Israel precisa fazer é libertar o povo palestino do jugo que o Hamas tem colocado sobre eles. E, na minha visão, é isso que eles estão tentando fazer. Vamos lá. Durante entrevista, a comandante militar do sul dos Estados Unidos citou o Brasil e disse que China, Rússia, Irã e Hezbollah têm intenções malignas na América Latina. Vamos acompanhar. We've had several things. It's not just what the PRC is doing. You know, it's what Russia is doing in the hemisphere with the Minister of Foreign Affairs trip to the region in the spring, going to Cuba, Nicaragua, Venezuela, but then also to Brazil for meetings. The Iranian president coming to the hemisphere in June and visiting. Hezbollah activities obviously are a concern in the diaspora that's in Latin America. We had the Iranian warships that were making the global tour. They came into the hemisphere from the Pacific and tried to do port calls at numerous cities, and those were denied, and the frigate ended up doing a port call in Rio. We've had a Russian warship in the region and in the hemisphere. So we're seeing a trend up of hardware that is coming into the region as well from our strategic competitors. And again, it's very concerning because I think that the region is, with the insecurity and instability, that we can do better in this vulnerable time to keep out strategic competitors that have malign intentions. Isso é sério, Oséias Varão, e a gente precisa entender um contexto mundial do que está acontecendo. Por exemplo, quantos atentados terroristas aconteceram nas últimas décadas no mundo? A destruição das Torres Gêmeas, do World Trade Center nos Estados Unidos, por exemplo. Esse grupo, a gente precisa falar a verdade,
ele dissemina um ódio ao Ocidente, dissemina um ódio aos Estados Unidos, a Israel, e esse terror, ele pode se espalhar cada vez mais pelo mundo. E o que a gente tem visto, parte da esquerda, inclusive, gritando, professor. A gente mostrou aqui, viva o Hamas, né? Nós defendemos a Palestina, e misturam tudo num pacote só. Isso pode ser perigoso. Os Estados Unidos estão fazendo esse alerta deve ser levado em consideração, Osés? Qual a sua visão? Pois é, desculpa, Rafael. Olha só, vamos entender que esse conflito ele não surgiu do nada. O Hamas não conseguiu 5.000 mísseis do nada, não é verdade? Então há suspeitas de que existe uma articulação de inimigos do Ocidente envolvendo Irã, envolvendo Rússia. A Rússia com o interesse de tirar o foco do conflito que há com a Ucrânia, da guerra que eles estão com a Ucrânia. O Irã, que é um país autoritário, ditatorial, né, que vive assim, num ambiente de extrema opressão da sua população, que provavelmente enviou esses mísseis ali para a faixa de Gaza, né? E aí é preciso chamar a atenção novamente. O PT, o Lula, aliás, esses dias estava comemorando a inclusão do Irã no BRICS, né? O Irã no BRICS. E aí eu imagino, sabe o que eu estava imaginando esses dias, Rafael? Se o Irã entrar nessa guerra, porque ele inclusive tem dado ameaças, feito ameaças nesse sentido, né? Você concorda comigo que os Estados Unidos entram? Concorda? Provavelmente. E que aí provavelmente nós estamos na iminência, aí a Rússia pode querer entrar. China também. Aí nós estamos na iminência de uma guerra mundial. Se o Irã entrar na guerra, pode acontecer isso. Aí sabe de qual lado o Brasil vai ficar, Rafael? Não sei, tem que perguntar para o professor Cleiton. Ficaria de qual lado? Se no caso de uma segunda guerra mundial, aliás, no caso de uma terceira guerra mundial, Cleiton, envolvendo de um lado Rússia, Irã e Hamas, né? E China de um lado. Sim. E do outro lado os países ocidentais. De qual lado você acha que o PT vai ficar? Nós abrimos esse debate, Oséias, falando sobre... Nós sabemos como começou a guerra, não sabemos como terminar. Mas eu acho assim, interessante como é que é seu discurso, né? Como é que é bem feita a narrativa, porque você fica preso ao PT e desviando das pessoas que nos acompanham tudo que está acontecendo de verdade. Você está querendo porque fugir do PT? Porque o presidente Lula, você tá querendo fugir do PT, Lula, é isso? Está sendo elogiado até pela direita brasileira, pela direita mundial, por todos os países do mundo. As decisões do presidente Lula têm sido muito elogiadas. Ou seja, ele fica preso ao PT, dizendo que o PT tomou lado do Hamas. Não é verdade. O povo, em várias partes do mundo, saiu em defesa da paz. Em outros lugares no Brasil, em Copacabana, saiu em defesa de Israel. O PT saiu em defesa do povo que sofre, sobretudo o povo palestino, porque agora quem está sofrendo bombardeios é o povo palestino, porque Israel não cessou. O presidente Lula pediu um cessar-fogo, foi sensato pedir um cessar-fogo do Estado de Israel para que as pessoas pudessem desocupar a faixa de Gaza. Então o presidente Lula tem sido brilhante, está muito bem assessorado, tem feito um belo trabalho. Mas o Osés está com um discurso afinado para dizer que o PT está na contramão da história. A BBC entrevistou primeiro o embaixador da Palestina e o embaixador disse algo interessante. Nós vivemos conflito. Nós sofremos bombardeios há muitos anos, há mais de 30, 40 anos. Mas somente quando o Hamas, que é um grupo que não representa a totalidade dos palestinos, nós somos convidados a vir nessa TV dar explicação sobre o Hamas. Vocês nunca nos chamaram para ouvir sobre as interferências do Estado de Israel no povo palestino. Então ele fez essa observação. O primeiro-ministro inglês queria que a BBC chamasse o Hamas de terrorista, a BBC se recusou a chamar de terrorista, porque a ONU ainda assim não declarou. Então, nós temos que fazer hoje esse discurso pela paz, pela harmonia e aplaudir o presidente Lula, que comanda esse país brilhantemente agora num momento tão difícil, um momento de guerra. O PT vai chamar Hamas de terrorista um dia?
Eu penso que por esses atos agora deve ser chamado, porque os atos foram graves, foram terroristas, está levando o mundo a uma guerra, por enquanto está envolvendo ali 2, 3 países, mas se as pessoas não tiverem o bom senso do presidente Lula, não pensar na paz mundial, se os Estados Unidos envolver, porque os Estados Unidos tem interferido na autonomia de muitos povos. Mas não foi o Lula que esses dias estava reunido com Biden e os dois trocando elogios? É o papel de um chefe de Estado, mas os Estados Unidos sempre esteve envolvido em todas as guerras. Se você pegar 91, na guerra do Kuwait, a esquerda brasileira não apoiou o Biden? Se você olhar na guerra do Iraque, tiraram o Saddam Hussein, que era um ditador, sobre a alegação de ter armas biológicas. Na verdade, foi um golpe dos Estados Unidos que está lá hoje lucrando com a reconstrução e com as dívidas do Estado do Iraque. Afeganistão, da mesma forma. Combater o terrorismo no mundo, tem muita inteligência para isso, tem como fazer. Mas o jogo sempre é tomar a riqueza dos povos. E nisso os Estados Unidos faz muito bem. E nós não podemos defender esse tipo. Podemos fazer ótimos acordos com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Irã, com a Turquia, com Cuba, Venezuela, Israel, Palestina. Esse é o papel de um chefe de Estado. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, a situação era outra hoje no mundo ou não? Olha, é interessante, eu me lembro bem, quando o Trump estava para ser eleito presidente dos Estados Unidos, alguns anos atrás, boa parte da esquerda brasileira, jornalistas renomados, diziam que o mundo ia entrar em ebulição com o Trump presidente. Não era isso que falavam? O que aconteceu? O Trump ficou na presidência dos Estados Unidos e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em décadas que não iniciou uma guerra, que não participou de uma guerra. Olha que interessante, né? E aí, Rafael, eu estava observando aqui o Cleiton falando e ele não respondeu a pergunta. E quando uma pessoa não responde uma pergunta, isso fala muito alto. Eu perguntei para ele, no caso de uma guerra mundial, de que lado a esquerda brasileira, o PT vai ficar, ele vai ficar, e ele fugiu da pergunta. Não, pelo jeito ficaria neutro. Até agora, ou não? Não. No caso de uma guerra mundial, eu estou falando de uma guerra mundial, em que haverá necessidade de posicionamento. De um posicionamento claro. Exatamente. Como teve na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se posicionou, enviou soldados, porque é necessário, né? Então, tendo que fazer uma escolha, eu quero dizer o seguinte, no que depender de mim, o Brasil se posiciona do lado dos países civilizados, que respeitam os direitos humanos, né, que é o caso da Europa, dos Estados Unidos. Agora, a esquerda brasileira tem feito o contrário, historicamente, inclusive. A grande dificuldade do PT hoje, é preciso chamar a atenção para isso, a grande dificuldade do PT hoje de chamar o Hamas de um grupo terrorista, eles se recusam terminantemente a fazer isso, é porque já tem quase 40 anos que eles apoiam o grupo, que eles são aliados do grupo. Então, como é que eles ignoram esse histórico e agora chamam o grupo de terrorista? Entenda o motivo pelo qual eles se recusam a fazer. E essa justificativa de querer dizer... Eu já vou concluir. E essa justificativa de querer dizer que porque a ONU não declarou ainda, o Brasil não pode declarar, de onde vocês tiraram isso? Na verdade, a ONU é um organismo internacional, o Brasil não depende da ONU, como nenhum país do mundo, para declarar alguma coisa. Né? Isso aí, na minha visão, é uma maneira de sair pela tangente, Rafael, e não declarar o Hamas como um grupo terrorista. Eu já percebi na sua fala, Oséias, que você estará do lado dos vencedores, daqueles que possuem hegemonia cultural, hegemonia militar, supremacia branca. Eu já vi o seu lado. Supremacia branca? Eu penso que o lado do PT na história é sempre estar do lado daqueles que sofrem, daqueles que passam por opressão, é pela justiça social, é pela paz mundial. Professor Credi, pela sua fala, você está alinhado com os Estados Unidos, com Israel, sempre com os países do Ocidente, vencedores de guerra, os países mais democráticos do mundo, os países mais democráticos do mundo, aqueles que fazem interferência em outras nações, os países que respeitam os direitos humanos. Eu acho que o senhor está no caminho de um bom direitista mesmo, de extrema direita. Os países vanguarda nos direitos humanos no mundo, é isso que o senhor está falando? Os países têm que levar guerra às outras nações. É sempre os Estados Unidos, é sempre a europeia envolvida. Assim como Israel. O problema da Ucrânia hoje foi feito também, tem participação dos Estados Unidos, tem participação da OTAN.
Então esse hoje é o momento que vive o mundo. Então, no caso de uma guerra mundial, o senhor está deixando bem claro aqui que o PT ficaria do lado dos palestinos. Eu penso que o PT tem que ficar servindo água, servindo comida, levando remédios, deslocando aviões, ajudando com a ajuda humanitária. Nós somos um povo pacífico, nós não temos tradição em guerra. O lugar do Brasil é no respeito aos povos e ajuda humanitária. Isso tudo é para não dizer que está do lado do Hamas, viu, Rafael? Essa tergiversação toda aí é só para isso. Fica no discurso do Oséias. Muito bem, olha só essa notícia também que é forte, que é bombástica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou 2 debates temáticos sobre ações que limitam o poder de ministros do STF. As discussões foram incluídas na agenda de quinta-feira do plenário. A inserção dos compromissos ocorreu após o ministro do STF, Gilmar Mendes, ter criticado as falas de Pacheco em evento promovido pela organização Espera Brasil em Paris, no fim de semana. Pacheco sugeriu limitar a autoria de ações do STF e defendeu mandatos para os ministros da Corte. O presidente do Senado inseriu na manhã de quinta essa discussão sobre a PEC que limita decisões monocráticas nos tribunais superiores. No período da tarde do dia 19, os senadores vão debater a competência do Poder Legislativo e o ativismo judicial no caso da ADPF 442, que tramita no STF e pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. É fogo no parquinho, literalmente, pode incendiar a tela aqui, não é literalmente, porque senão todo mundo ia pegar fogo aqui. Mas enfim, é fogo no parquinho aqui no nosso debate. E aí eu quero saber, eu vou começar com o professor Cleiton. Professor Cleiton, chegou a hora do Congresso enquadrar o STF ou não? Dizer o seguinte, olha, eu estou aqui para legislar, vocês estão para julgar. É preciso fazer esse debate, professor? Pode, é bem-vindo o debate, precisamos amadurecer as nossas instituições, precisamos fortalecer a democracia, não pode haver usurpação de poder, o STF cumprir as funções do Senado, do Congresso, o Congresso também não cobrir as do Executivo, ou seja, o Brasil ele passou por um período complicado nesses últimos anos, né, com ameaças de ruptura democrática, com ameaças de suspender alguns juízes do STF, ministros, né, querendo cassação de ministros. Então houve ameaças e houve também atitudes aí do STF, que pautou bastante o Senado, o Congresso brasileiro. Teve muitas pautas importantes que acabou havendo muitas ações que foram parar na mão do STF, o STF decidindo algumas questões de interesse da sociedade brasileira. Então, o Congresso hoje vai perdendo o seu espaço e faz essa busca, né, de definir, de cobrar as suas funções típicas. Porque os 3 poderes podem ter funções atípicas, podem, mas não extrapolar seus limites. Então, é salutar esse debate, essa conversa, e para aprimorar a nossa democracia, Só acha fortalecer que o STF os 3 tem poderes. extrapolado, professor? Há críticas. Então, se há críticas de todos os lados, eu acho bom o debate. O debate amadurece e fortalece. Mas qual é a sua opinião? Eles têm extrapolado? Eu tenho visto que o STF hoje, ele tem a defesa o STF hoje é a defesa da Constituição. Então, quando veio aí essa proposta de marco temporal, acabou passando por ações que foi parar no STF. Agora a extrema-direita quer proibir o casamento homoafetivo. De novo, diz respeito aos direitos humanos. O senhor acha que o Oséias é de extrema-direita? O Oséias, ele está quase chegando lá. Ele está quase chegando lá. Ele é um pouco mais moderado, ele não é tão violento. A extrema-direita é um pouco mais violenta, mas ele está com um discurso bem afinado com a extrema-direita. Mas a pessoa dele, a calma dele, a serenidade dele, a seriedade dele, leva a dizer que é um homem de direita. Ele seria aceito na esquerda?
Não, de forma alguma. Tá o Oséias provavelmente hoje ele defende o marco temporal. Como é que o Oséias? O Oséias hoje ele não vai defender os trabalhadores da educação, da saúde, provavelmente ele não vai defender a autonomia dos sindicatos. O Oséias não vai defender a luta pela terra. As ideias do Oséias são cruéis, então, na sua visão? Não, as ideias da direita são boas, privatiza em nome da modernidade, é sempre um discurso muito bonito, em nome da paz nós fazemos guerra, em nome disso, é sempre palavras bonitas. Ninguém fala palavras feias para disputar o voto, para disputar a narrativa. Deixa eu passar a bola então para o Oséias Varão. Está bem claro, né, Rafael, que eu sou um defensor dos professores, né, entendo que o país só será grande se nós tivermos excelentes professores em sala de aula, bem remunerados, valorizados, tá? Isso aí não faz parte do meu conjunto de defesas, não. Da mesma forma, eu defendo a autonomia sindical. Acho que sindicatos têm que ser autônomos. Então, você já citou aí 2 pontos que não correspondem ao que eu defendo. O que eu não defendo é que os sindicatos tenham o direito de obrigar a contribuição dos trabalhadores. Eu acho que a contribuição tem que ser voluntária, conforme o sindicato vai representando e dando voz aos trabalhadores, e os trabalhadores se sentem representados, os trabalhadores voluntariamente contribuem. É só essa questão. A questão do STF, Rafael, é o seguinte, talvez, eu tenho dito que o STF, eu não vou nem dizer o STF, mas ministros do STF, hoje estão no ponto crítico daquilo que eu chamo de uma ditadura do judiciário no Brasil, rasgam a Constituição Federal todos os dias diante dos nossos olhos sem nenhum tipo de controle. Nós sabemos, eu estudei direito e eu sei que os poderes só funcionam harmonicamente se eles forem controlados, se tiver controle sobre eles. Quem tem poderes absolutos tende a enlouquecer, inclusive. Eu acho que, inclusive, isso está acontecendo com alguns ministros do STF. Eles estão perdendo completamente a conexão com o mundo real e quase enlouquecendo, né? E o Gilmar Mendes disse algo ali na matéria que é gravíssimo. O Gilmar Mendes, ele se entende no direito de querer direcionar o debate público no Brasil. Ele disse assim, porque estavam discutindo ali reformas, né? Ele disse o seguinte, reformas do STF, do Poder Judiciário. E aí ele disse, olha, reformas têm que ser discutidas em termos globais. Ele falou isso, um ministro do STF. Quem determina como as reformas devem ser feitas, até que ponto elas vão, é o Poder Legislativo que representa o povo, não é ministro do STF. E tem um negócio interessante nesses eventos todos dos quais participam ministros do STF, ou quase todos, é que são eventos que acontecem fora do país. Você já percebeu isso, Rafael? É em Portugal, é em Nova York, esse aí me parece que é na França. Por qual razão ministros do STF se recusam a participar de debates amplos no Brasil? Por qual razão ministros do STF não comparecem à Câmara dos Deputados e ao Senado quando são convidados para debater algum tema? É porque os argumentos deles não suportam o contraponto. Se você colocar o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes para debater comigo, eles ficam constrangidos e envergonhados. É muito fácil você falar sozinho, como eles sempre têm feito questão de fazer. Por quê? Porque, na minha visão, isso demonstra má fé, Rafael. Se eu fosse alguém que estivesse defendendo ideias por convicção, com apego à verdade, com apego ao que é melhor pelo país, eu não teria nenhum problema de enfrentar qualquer debate em qualquer lugar. Eu não teria problema de, durante um debate, alguém me convencer que eu estou errado e eu reconhecer isso, porque eu estou colocando o país em primeiro lugar. Mas não é isso que está acontecendo. Fica muito visível, inclusive, diante do posicionamento e da fala de alguns ministros do STF. Por falar em ministro, o da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ontem que a falta de câmeras no uniforme de policiais foi o fator responsável por limitar a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. A pedido do governador fluminense, 150 agentes foram enviados ao estado para auxiliar em operações contra o crime organizado. Flávio Dino disse em entrevista que neste momento há questionamento sobre o uso de câmeras, mas que os equipamentos não comprados ainda. Segundo o ministro, essas armas serão implementadas em um projeto experimental. Essa é uma justificativa plausível, Oséias Varão. Lembrando que no estado de Goiás não tem câmera na farda dos policiais e hoje, indiscutivelmente, os cidadãos de Goiás vivem a melhor segurança pública do Brasil, pelo menos é a minha opinião, e eu tenho direito a ela.
Oséias Varão, Flávio Dino, acerta ou joga para a galera? Joga a responsabilidade do governo federal, da sua pasta, para debaixo do tapete, Oséias? Rafael, eu tenho observado o Flávio Dino enquanto ministro da Justiça e eu estava procurando algumas palavras que pudessem defini-lo de maneira precisa. E as palavras são fanfarrão, incompetente. Esse ministro aí, o ministro da Justiça do Lula, é quem governou o Maranhão durante 2 mandatos e deixou o Estado no fundo do poço, com indicadores sociais terríveis. É este homem, é deste homem que nós estamos falando. Esse mesmo homem, ele fala... Por que eu digo que ele é um fanfarrão incompetente? Mas você não está indo para o lado pessoal, não? Tô. Também que o senhor admite, então. Olha só, esse mesmo homem aí é aquele que disse alguns dias atrás que o aumento de violência recente no país se deve à política de armamento que o Bolsonaro fez durante o seu mandato. Só que ele não conta para o nosso telespectador, para os brasileiros, que durante a política de armamento do Bolsonaro, nós tivemos os menores índices de homicídio dos últimos 40 anos no Brasil. Ele não conta para você que o estado mais armado do Brasil, Santa Catarina, é o menos violento. E ele não mostra sequer, ele não tem a preocupação, o zelo, de apresentar como foi que ele chegou a essa conclusão. Ele não mostra a relação, os indicadores. Olha, está vendo aqui ó, que houve o aumento do número de armas e houve o aumento do número de homicídios. Ele não mostra, ele simplesmente fala. É este mesmo homem que está falando agora que a ausência de câmeras nas fardas da Força de Segurança no Rio de Janeiro é que impediu maior efetividade. Ele está falando isso ao vento, sem nenhum dado, sem nenhum critério, é porque o hábito dele é falar como um fanfarrão. Você ouviu o Oséias dizendo, sabe qual que é o homem que o Oséias está falando? Flávio Dino. Foi o juiz que passou em primeiro lugar quando lutou por uma vaga na magistratura. Foi deputado federal. O Flávio Dino governou o Maranhão por 2 mandatos, se reelegeu agora como senador, elegeu o seu sucessor, foi o que melhor pagou os professores, Oséias que defende os professores. Flávio Dino foi o que melhor, durante o seu período, pagou melhor os professores no Brasil, foi o Flávio Dino, Oséias. Melhorou os índices de Maranhão, que era o estado mais pobre da federação. Então esse foi o Flávio Dino. Então fica claro, quando eu falo que o Oséias é de direita, e o que ele defende. O que ele defende? Ele é contra a cobrança obrigatória para os sindicatos. O sindicato vai viver de quê? Tem despesa com água, com luz, com locomoção do seu pessoal, com bandeiras, pela defesa do trabalhador, Oséias. Como é que você fala que defende o sindicato, sendo que você está do lado do patrão? Se você não quer a cobrança obrigatória, é bom explicar que essa obrigatoriedade, quando os governos anteriores tiraram a obrigatoriedade, era 1 dia de trabalho por ano. Essa era a obrigatoriedade. Agora, voluntário. Quando a pessoa queria, descontava uma porcentagem do seu salário todo mês. Essa era voluntária. Obrigatória era 1 vez por ano. Agora, um sindicato que luta pelo trabalhador, que luta pelo seu salário, melhores condições de vida, respeito à sua saúde, à sua segurança no trabalho, ele não merece, para a sua continuidade, pela sua existência, 1 dia de trabalho. Então essa é a defesa dele, enfraquecer os sindicatos para fortalecer os patrões. Aí você sabe de que lado a direita está. Esse é o discurso do Oséias. Encobre uma coisa, mas está claro a posição dele. Rafael, me permita explicar aqui, esclarecer o meu raciocínio sobre essa questão do sindicato, já que ele aprofundou na questão. Eu entendo, Cleito, que um sindicato que represente bem os trabalhadores, ele não precisa da contribuição obrigatória. Os trabalhadores, se sentindo bem representados, irão contribuir voluntariamente. Aqui em Goiás tem exemplos de sindicatos que permaneceram vivos, vibrantes, porque cumprem esse perfil. Eu me refiro, por exemplo, ao Sintego, né, que continua um sindicato forte, vibrante, com renda financeira, porque é um sindicato atuante, presente. Os professores se sentem representados, entende? Por que eu sou contra a obrigatoriedade? É porque quando um sindicato, pode acontecer isso, quando um sindicato ou líderes de sindicatos têm uma renda garantida, eles podem se acomodar, podem manter o pé no chão,
podem não se sentir impulsionados a defender efetivamente os trabalhadores, porque isso acontece. Eu já vi sindicatos que trabalham com os trabalhadores, que fazem conluio com os patrões, entende? Então eu penso que a ferramenta da contribuição voluntária fortalece os sindicatos que realmente representam os trabalhadores e eliminam esses sindicatos criminosos que existem, que apenas usam a representatividade para empoderamento dos seus líderes. Você pensou na justiça? Questão. Como é que é? Você pensou sob o ponto de vista da justiça, de ser justo? Se eu faço uma contribuição mensal ou faço uma contribuição anual, vários trabalhadores fazem, o sindicato faz a luta, o sindicato faz a defesa, melhora o salário de todos. Qual que é o seu sindicato, professor? Meu sindicato é o STUE, que representa a CELG, a SANEAG, a Chelsea, lá no Vale de São Patrício. Faz um bom trabalho? Bom trabalho. As pessoas não desfiliaram, só aumenta as filiações, ainda mais depois dessa guerra aí do Bolsonaro e do Temer contra os trabalhadores, os sindicatos ficaram mais fortes, viu, Oséias? Ainda bem que os sindicatos ótimo, então eu tô ficaram certo. mais fortes. Então eu estou certo. Só que o STF, esses dias, reconheceu um auxílio obrigatório. Né? O STF reconheceu por questão de justiça. Eu penso que todos vão à luta, todos vão ganhar. Eu acho que todos sim. Agora quem não contribui. Deixa eu registrar a participação do público aqui. A gente tem plateia, hein, Oséias? Pois é. O pessoal veio aqui nos visitar hoje. Hoje eu estou aqui com 2 grandes amigos aqui participando do programa ao vivo, né? Aqui nós temos um mini auditório aqui no estúdio, exatamente, né, Rafael? O Fábio e o Edson Fábio. São 2 amigos que estão acompanhados das suas famílias. Então. Exatamente, né? E eu vou dizer para você que depois daqui nós vamos para a casa do Edson Fábio comer um churrasquinho, você é nosso convidado. Beleza, hein, rapaz? O Edson Fábio sempre é bom para fazer o churrasco. Exatamente. Tá certo. Uma honra tê-los aqui conosco. Vamos registrar as participações no 99-311-5327. O professor Anésio Rigonato, ele diz o seguinte: sou filiado no Sintego e mesmo aposentado em Mato Grosso, continuo filiado. A participação dele. Mais participações. Ou seja, confirmou o que eu acabei de falar, né, Rafael? Todo presidente de sindicato come na mão dos patrões, é verdade? E os sindicatos estão contaminados? Existem sindicatos assim, eu já presenciei, inclusive, sindicatos que traem os trabalhadores por acordos feitos debaixo do pano com os patrões. Eu acho que a contribuição voluntária ajuda, inclusive, a evitar esse tipo de situação. O Rodrigues, ele xinga o Flávio Dino aqui, mas eu não vou repetir, evidentemente, mas ele está bravo, está fazendo críticas ao ministro Flávio Dino. Professor, com todo respeito, ele não está correto. Sindicato é um atraso para os trabalhadores, só funciona para quem gosta de tumulto. O Valdivino. Tem deputado aqui em Goiás, inclusive, que gosta do oba-oba, se aproveitar dos sindicatos e não fazem nada efetivamente para o trabalhador. Existe esse proveito político também por parte dos sindicatos? Existe também, né, Cleiton? Em alguns casos, né? Vocês podem avaliar e ver. Por isso que eu falo que político tem que ter lado. E nós do PT, dizer a esquerda, o PV, o PSOL, sempre está do lado dos sindicatos. Se você for hoje nos maiores sindicatos do estado de Goiás, tem pessoas ligadas a partidos políticos, porque faz a defesa do trabalhador. Por isso que eu falo, precisamos de consciência de classe, precisamos de mais consciência na hora de votar para escolher os representantes da classe trabalhadora, porque em todo Goiás tem um trabalhador. Deixa eu tentar registrar o máximo aqui, eu agradeço a compreensão de vocês. Pergunte ao Oséias por que ele parece não gostar de pobres. Por que o pobre não pode crescer, Oséias? O pobre sem oportunidade precisa ser pobre a vida inteira e ser excluído pelos mais ricos? Viver mendigando auxílio miséria do Bolsonaro, do Lula? Tudo que é da esquerda não presta. O Frederico aqui, revoltado com Vossa Excelência. Vamos lá, Frederico, eu quero te agradecer por essa pergunta. E isso, na minha visão, é um equívoco muito grande da sua parte. Você não me conhece, não conhece a minha história. Eu tenho uma origem muito pobre. Eu nasci numa casa de pau a pique, chão batido e coberta de palha. Vim morar aos 2 anos de idade numa invasão aqui de Goiânia. Posteriormente, eu fui trabalhar como vendedor de picolé. Depois eu fui ser camelô e na condição de camelô é que eu consegui pagar a minha faculdade. Você acredita que esquerda é sinônimo de defesa dos trabalhadores e dos pobres. E eu não concordo com isso. Eu divirjo disso. Na verdade, a esquerda usa historicamente os pobres como massa de manobra para empoderamento político eleitoral.
eles não resolvem de fato os problemas dos pobres. Pelo contrário, inclusive esse antagonismo entre patrões e empregados que eles criam só enfraquece o trabalhador, só tira emprego do trabalhador. É esta a minha visão, diferente da sua, acredito eu, mas respeito você. Fortunato diz o seguinte: o PT mente sem mudar a cara, misericórdia. Mais participações. Como pode um cidadão como o senhor Oséias Varão não tem respeito nem quanto seu debatedor está falando? É um bolsonarista. Se fosse meu pai comentando, ele diria que esse sujeito não tem educação. Será que o Oséias não tem educação? O Oséias é educado, não, Cleiton? É educado, o Oséias é educado. Eu acho que assim, um bom debatedor. Só deixando claro para o nosso telespectador que não é assim anormal ou absurdo você interromper o outro debatedor. Diz que você não faça isso o tempo inteiro. Eu também sou contra esse negócio de ficar interrompendo o tempo inteiro. Mas dentro de um debate é natural que em um determinado momento um interrompa o outro. Ok. E é permitido também, porque o nosso debate é raiz. Lembra ao Varão fanfarrão, hein? Que os latifundiários estão faturando altíssimo com as vendas de commodities para os chineses comunistas. É muita hipocrisia querer ser direitista num país onde a fome existe, Oséias. Pois é, novamente nós temos aí um telespectador acreditando que a esquerda é sinônimo de defesa dos pobres, dos trabalhadores e que os ricos, né, são opressores. Esse é uma ladainha, é um discurso extremamente equivocado da minha parte. O que a gente precisa entender, Rafael, só para concluir, é que patrões e empregados são sócios. Se o patrão vai bem, o empregado tem emprego, vai bem também. Se o patrão vai mal, o empregado fica sem emprego e sofre também. Nós temos que parar com esse antagonismo que a esquerda alimenta historicamente entre patrões e empregados, entre ricos e pobres. Ok, o Xavier diz o seguinte, que o Cleiton não entende da história antiga do Oriente Médio. Mais participações. Para vocês, o Lula não representa. O MST é paz e amor? É só olhar as ações do MST. O MST, inclusive estava na pauta, mas não dá tempo, né? Que está se voltando, está querendo fazer protestos contra o governo Lula. Acabou a lua de mel? Infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito o Cleiton da Silva, presidente do PT de Hidrolândia. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Oséias. Obrigado a você que nos acompanhou. Um abraço a todos os hidrolandenses que fez uma festa muito bonita das fiandeiras e a festa de Jabuticaba. Parabéns ao presidente Lula, porque ontem foi anunciado, chegamos à nona economia mundial. Parabéns, presidente Lula. Oséias Varão, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, agradeço ao Cleiton pelo debate respeitoso, quero agradecer aos nossos telespectadores, internautas pela audiência e até amanhã, né, Rafael? Sem dúvida, você estará aqui amanhã. Exatamente. Com o Euler, né? Exatamente. O grande Euler, muito obrigado pelo carinho da audiência. Infelizmente não dá pra gente registrar nem um terço das participações. Uma delas aqui no YouTube, as pessoas dizendo o seguinte: professor Cleiton, se houvesse extrema-direita no Brasil, o senhor nem estaria vivo. Enfim, são muitas participações, a gente registra o máximo possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.